outros. Eu gostaria de compartilhar a palavra de Deus com vocês no texto que está em Efésios, no capítulo 5, do verso 31 ao 32. Hoje nós vamos falar sobre a Trindade e o casamento, a comunhão trinitária como modelo conjugal. É um tema tão importante que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu espero que o Senhor possa fazer com que esta mensagem possa encontrar bom lugar nos corações, para que possamos viver os nossos casamentos para a glória do nome de Deus. E Paulo, então, escreve aos Efésios, no capítulo 5, do verso 31 ao 32, que diz: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas me refiro a Cristo e à igreja. Senhor, pedimos para que o Senhor possa abençoar todos que estão aqui presentes neste jantar. Oramos para que o Teu Espírito Santo possa sedimentar a Tua palavra nos corações, para que os casamentos produzam frutos, para que possamos fruir da vontade do Espírito Santo, para que possamos dar frutos em nosso casamento, para que possamos espelhar a imagem de Jesus em nossos casamentos. Nos ajuda, para a Tua glória pedimos, em Cristo Jesus. Amém. Como vocês bem sabem, a doutrina da Trindade é basilar do cristianismo. É impossível uma pessoa se dizer cristã e não crer na doutrina da Trindade. Simplesmente é uma questão que não existe, não tem como a pessoa não crer que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E a doutrina da Trindade é a única religião cristã, é a única no mundo inteiro onde possui a concepção de um Deus todo-poderoso, único Deus, que coexiste em três pessoas igualmente divinas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito. Mas para a gente entender isso, tá bom, pastor, nós já sabemos disso, mas o que isso tem a ver com o nosso casamento? É justamente isso que nós vamos ler nas Escrituras e compartilhar com vocês, como a relação intertrinitária do Deus Todo-Poderoso é espelhada em nossas relações. E como nós devemos viver em nossos casamentos esta comunhão relacional. Em nosso catecismo puritano, nós sabemos na pergunta de número 6, quantas pessoas há na divindade? Qualquer criança sabe responder isso. Há um único Deus que coexiste em três pessoas igualmente divinas: o Pai, o Filho e o Espírito. E eles são iguais em poder e glória. Agora, este trino Deus é todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Deus é digno de ser glorificado e honrado desde a eternidade. Aliás, eternidade é algo que nem eu e nem você sabemos o que é. Porque eu e você, tudo que sabemos é, a coisa inicia, tem um meio e tem um fim. Sempre foi assim na criação. Eu estou acostumado com este conceito, você também está acostumado com este conceito. Um dia você se casou, você está casado, e você morrerá casado para a glória de Deus. A nossa história, ela se resume em princípio, meio e fim. Mas para falar de Deus, simplesmente isso não existe. Porque Deus é antes do princípio. Ele é antes de todas as coisas. Nunca houve um tempo em que Deus não existisse, simplesmente assim. Ele é antes de todas as coisas. Jesus disse, se revela em Apocalipse, no capítulo 1, verso 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Se fosse no bom português, talvez seria escrito, eu sou o A e o Z. Eu sou o princípio e o fim. Não existe nada antes de mim, e nem depois haverá ninguém depois de mim. Esse é o nosso Deus que nos salvou. Esse é o Deus que criou o casamento. E olha só que interessante, o Filho de Deus, que é Cristo Jesus, é Deus desde a eternidade, nunca teve um princípio, Ele é antes de todas as coisas, e Colossenses, Paulo escreve isso no capítulo 1, verso 17, que diz, Ele, Cristo, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Sem Cristo, simplesmente toda a criação cairia e se derreteria, se esfacelaria.
Como disse o reformador João Calvino, a criação é o grande teatro da glória de Deus. Antes de todas as coisas, Deus abre a cortina deste grande espetáculo, e Ele é o protagonista. Ele é aquele que ama, Ele é aquele que sofre, Ele é aquele que triunfa. Louvado seja Deus por isto. Neste grande teatro, nós fomos objetos da graça e do amor de Deus. O maior preço para esse teatro glorioso da glória de Deus acontecer, Deus mesmo assume a responsabilidade de pagar por todas as coisas. Como dissemos, se isso não era amor, eu não sei o que seria. Antes de Deus, ninguém nunca existiu, mas na verdade, permita-me corrigir esta frase, porque não existe a frase antes de Deus. Simplesmente não existe. Essa sentença está mal formulada. Antes de Deus, não existe isso. Porque não existe um antes de Deus. Deus é, desde a eternidade, para todo sempre. E Deus fala isso em Isaías no capítulo 43, verso 10, que diz: para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Além dos seres criados nesta ordem cósmica, ou a saber, o nosso mundo material, Deus também criou seres celestiais, seres angélicos, chamado de anjos. Mas os anjos tiveram um princípio. Somente Deus é eterno. Deus não se submete à sua criação. Estamos presos nesta bolha. Deus criou inclusive os anjos que se rebelaram contra Ele, a saber, os demônios. Inclusive Satanás, o maioral de todos os demônios. A Bíblia não revela muito bem por que Deus permite tudo isso. Mas o que ela revela é que todas as coisas foram feitas para a glória de Deus. Deus triunfará sobre todas as coisas, e neste belo e grande teatro da glória de Deus, o Todo-Poderoso decretou mostrar a sua glória e salvar pessoas, e também exercer o seu santo e justo juízo. A beleza de Deus deve ser louvada desde a eternidade, e nós, que fomos resgatados da feiura do pecado, podemos contemplar a beleza de Deus, porque fomos resgatados, e podemos dizer, como o Apocalipse diz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, aquele que está sentado no trono, seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Mas agora deixa eu falar uma coisa com você, mas e antes? Antes da criação, já que antes de Deus não existe, então antes da criação, o que será que Deus fazia? Será que, porventura, Deus é um ser solitário, que ele precisa de companhia para alguém? Ou talvez ele estava carente e precisou criar criaturas para o adorarem? Será que as Escrituras falam que Deus se sentia sozinho? Ou Deus era solitário e carente, precisava de alguém para reafirmar, o Senhor é poderoso, o Senhor é poderoso? Será que isso, a Bíblia afirma isso? Definitivamente a Bíblia não afirma isso. Não é isso que as Escrituras revelam. Deus nunca se sentiu sozinho. Ninguém nunca precisou. Ele nunca precisou de ninguém. Ele é glorioso em poder e glória. Não há ninguém como o Senhor. Ele é belo e admirável para todos sempre. Deus não precisa de alguém para reafirmar o seu divino e maravilhoso poder. Ele simplesmente é puro, perfeito, belo, amável, imutável, infinito, santo e verdadeiro, dentre outros atributos revelados na Escritura. Certo, mas o que Deus fazia antes de criar todas as coisas? As Escrituras revelam um Deus que é trino, um Deus que é Pai, Filho e Espírito. Nunca houve um tempo em que Deus não fosse Pai, Filho e Espírito. O Deus verdadeiro é Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Deus não criou todas as coisas porque se sentia sozinho, solitário, mas decidiu revelar o seu amor transbordante. Um amor que excede o entendimento, um amor capaz de doar para outra pessoa.
não é um amor apenas intelectual, é um amor que ama e faz por amor. Esse é o amor de Deus. Pelo simples fato de termos sido criados, já devemos dar graças a Deus por isto. Inclusive, o nosso amigo e teólogo Franklin Ferreira, ele coloca isso muito bem claro na sua teologia sistemática, que ele diz: o Senhor não criou o mundo por solidão, antes de o mundo vir à existência. Já havia a comunhão eterna de amor na Santa Trindade. A criação do mundo é fruto do amor transbordante de Deus. A criação, uma obra da livre graça de Deus. Nada em Deus ou fora dele exigiu que céus e terra fossem criados. Nada. Deus não foi obrigado a criar nada. Ele simplesmente criou para revelar o seu amor transbordante. Antes da criação, Pai, Filho e Espírito sempre viveram no estado de amor e comunhão profunda, algo que eu e você não compreendemos muito bem como isso acontece, mas as Escrituras afirmam que isso acontece, porque isso está muito além da nossa capacidade de compreensão. É muito comum no seio teológico nós falarmos um pouco sobre pericorese. Pericorese é formado por duas palavras em grego, peri, que significa em torno de, e corém, que significa ceder, dar lugar. Podemos traduzir algo como se fosse uma rotação em torno de um eixo, uma roda ao redor. Em termos da Trindade, esse termo é empregado para dizer que existe entre Pai, Filho e Espírito intimidade e reciprocidade amorosa nas pessoas da Santíssima Trindade. Importante notar que a palavra pericorese não é encontrada no grego bíblico, mas ela expressa teologicamente o que a Bíblia fala sobre a Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito. Isso fica evidente, por exemplo, no Evangelho de Jesus, escrito por João, onde Jesus, ele conecta a ideia de que Deus é revelado nele, como um conceito de que o Pai e Filho subsistem um no outro, e não independente. Está em João 14. Esta união chamada pericorética, que advém de pericorese, serve como base para as obras que Jesus realiza, porque a Escritura afirma que Jesus é a própria imagem e semelhança do Pai. E é aquele em quem o Pai é revelado. Na verdade, a Santíssima Trindade está envolvida desde o momento da criação. Nós vemos em Gênesis no capítulo 1, a Trindade ali envolvida, Pai, Filho e Espírito. Nós vemos também a união da Trindade na encarnação do Verbo, a encarnação de Cristo. Nós vemos a Trindade na ressurreição e também vemos a Trindade na santificação na vida dos crentes, porque quem foi selado pelo Espírito Santo, pela obra de Cristo, Jesus tem um Pai. Assim, o Pai glorifica o Filho glorifica o Pai e o Filho glorificam o Espírito, e o Espírito glorifica o Pai e o Filho, numa reunião maravilhosa e amorosa. Nesta sublime comunhão, não existe competição. E aqui é onde eu vou chegar com vocês. Nesta sublime comunhão é amor. Deus é amor. A relação gloriosa e misteriosa entre o Pai, Filho e Espírito é compreendida dessa maneira nas Escrituras. Inclusive, Scott Horrell, quando comentou sobre isso, ele fala justamente de um relacionamento dinâmico e profundo. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito, vivem num relacionamento dinâmico e profundo entre eles. Deus é satisfeito consigo mesmo. Ele não precisa de ninguém falar que Ele é todo-poderoso. Mas nós, criaturas, cujo amor de Cristo foi derramado, nós nos prostramos diante dEle, porque Ele é digno. Somente Ele é digno. E Márcio Ribeiro de Oliveira, no livro O Casamento e a Trindade, que tem lá na nossa livraria, ele fala que Deus decidiu livremente criar o único ser que seria possuidor da sua imagem, bem como o único a experimentar um relacionamento dinâmico e profundo de comunhão. Então, a Santíssima Trindade cria o homem, a imagem e semelhança. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Façamos está no singular ou plural? No plural. A nossa
plural. O homem foi feito à imagem e semelhança de um Deus que é trino. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito. E a mulher? Ora, a mulher foi criada do homem. E pelo que nós vemos nas Escrituras, não foi o homem que pediu uma companheira. Antes do homem pecar, Deus deu de presente ao homem e criou a mulher. Então o casamento, ele não foi criado após o pecado, ele foi criado antes, ele partiu de uma mente do Todo-Poderoso. Porque Deus, que é comunhão relacional trinitário entre Pai, Filho e Espírito, espelha a sua imagem no homem, que deve espelhar uma relação de comunhão profunda com uma mulher. Deus é intencional. Por isso que, diz a palavra, por isso, já que Eva foi feita do barro ou da costela? Da costela. Adão foi feito do barro. Eva foi feito de parte de Adão. E disse Deus, por isso serão uma só, vamos lá? Carne. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se uma só carne. Vocês já viram a revelação de algo parecido com isso? Duas pessoas é igual a uma. O Trino Deus disse, façamos o homem à nossa imagem. E Deus espelha uma relação de comunhão em que 1 mais 1 é igual a 1. Homem e mulher é igual a 1 diante de Deus. Aqui está em Gênesis a primeira revelação e o impacto de um Deus trino espelhando a imagem de um ser criado que deve viver uma comunhão semelhante, que é o casamento. Importante notar então, como nós dissemos, o casamento partiu da mente de Deus, mas como nós sabemos, o pecado ele afetou o homem diante de Deus, afetou o casamento do homem com a mulher, afetou o relacionamento do homem com o seu semelhante. Nós vimos claramente, após o pecado, o primeiro homicídio. E também o relacionamento do homem para com a natureza. Desde a entrada do pecado, então, homem e mulher passam a experimentar toda sorte de dificuldades e de pecado. Isso afetou a relação dos dois, o casamento. Homem e mulher agora precisam de redenção. Não dá para continuar dessa maneira, porque o propósito criacional está quebrado. Ao longo da história da humanidade, vemos uma deturpação do propósito do casamento estabelecido por Deus. Por isso, nós vemos tantas pessoas tendo relações entre si sem contraírem matrimônio, não sabe as implicações disso. Ora, a relação sexual que Deus deu de presente aos seres humanos é prazerosa e deve ser vivida no casamento. O homem se encaixa perfeitamente na mulher. Um homem e uma mulher, os dois são um. Deus fez tudo perfeito. Quantas pessoas hoje em dia se conectam em conjunção carnal com outras pessoas de uma forma totalmente e absolutamente equivocada e fora do propósito criacional de Deus do casamento. Cada vez mais jovens, hoje em dia, mesmo os que se dizem cristãos, acham normal namorado e namorada terem relações. E não sabem os impactos que isso causa na vida da pessoa, é um impacto espiritual. Isso está na palavra. Também, cada dia mais, vemos frequentemente o pecado da pornografia e da masturbação. Isso decorre da idolatria, porque o sexo hoje é um Deus. E as pessoas não entenderam o que está acontecendo ainda. Por meio da pornografia, Satanás tem entrado em muitos lares e destruindo casamentos. O pecado da pornografia é uma ruptura da comunhão conjugal. É um ato de idolatria. E que esta comunhão deve espelhar uma comunhão trinitária de Deus. Inquebrável. Igualmente, a masturbação é um desvio do propósito criacional de Deus, porque ao invés da pessoa dar prazer ao seu cônjuge, ela resolve por si própria dar prazer a si própria na carne.
Ora, a Bíblia diz que o homem tem que dar prazer à sua mulher e a mulher ao homem. Quando o pecado entra, isto é uma ruptura do que Deus pensa sobre casamento e no aspecto sexual. Mas o pecado não afetou apenas a área sexual do ser humano. Infelizmente, nós vemos hoje tantas notícias de pai matando filho, filho matando pai, o homem matando a mulher e os filhos. Que atrocidade! A mulher matando também pessoas da própria família. Que casamento é esse? Que família é essa? O marido compete com a esposa compete com o marido. Um não se alegra nas conquistas do outro, um quer ser superior ao outro. Por acaso o pai quer ser superior ao filho, o filho quer ser superior ao pai no aspecto de divindade? Não. Então, amados, vemos também constantemente uma ruptura de amizade nos casamentos. Quantos casais não são mais amigos? Deus em primeiro lugar, e depois, nesta terra, quem deve ser o seu melhor amigo ou sua melhor amiga? O seu cônjuge. Se não é, está desviado do propósito criacional de Deus. O casamento deve espelhar, então, uma comunhão trinitária. Na Trindade não existe hierarquia de divindade, isto é, o Pai não é mais Deus do que o Filho, e o Espírito não é menos Deus do que o Pai e o Filho. Não há hierarquia em essência divina. O que vemos na Escritura é uma hierarquia funcional, onde o Filho obedece o Pai em tudo. Então, no aspecto ontológico, isto é, do ser de Deus, não há qualquer tipo de hierarquia em divindade. Mas dentro da economia da Trindade, a função desempenhada pelo Trino Deus no plano de redenção, vemos que há uma hierarquia funcional, onde o Filho obedece o Pai. Paulo conecta muito bem este conceito e aplica metaforicamente à igreja em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 3, que diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja que Paulo está ligando conceitos e liga conceitos trinitários de uma relação entre Deus, a divindade, entre Pai e Filho, e claro, o Espírito está sempre envolvido, e ele liga a questão de liderança, cabeça. Vejam, irmãos, o conceito de Trindade está umbilicalmente ligado à relação do casamento, ou pelo menos deveria estar. Homem e mulher diante de Deus são iguais em dignidade. Um não é superior ao outro. Ambos são pecadores e precisam de redenção. Cristo morreu para salvar homens e mulheres. No entanto, Deus chamou os homens para desempenharem uma função específica e chamou as mulheres para desempenharem outra função específica. No aspecto de dignidade, não há competição. Homem e mulher são iguais em dignidade e ambos precisam de salvação. Mas homem desempenha as suas funções e a mulher desempenha as suas funções, onde todos desempenhando as suas funções são apenas um diante de Deus. Assim como Deus é trino, uma só essência e três pessoas, homem e mulher se unem para tornar uma única pessoa diante de Deus. O homem é o cabeça da mulher, o que diz a Escritura, porque o homem foi feito primeiro e após o pecado, Deus condenou Eva e disse: o seu desejo será para teu marido. Ou seja, o homem vai liderar a mulher. Mas como o homem governa a mulher? Ora, o homem governa a mulher assim como Cristo governa a sua igreja, com amor, com espírito de liderança, com entrega, paciência, perdão, misericórdia. Assim, a função que o homem exerce na mulher deve espelhar uma funcionalidade que existe na Trindade. E se observarmos bem em Efésios no capítulo 5, um pouquinho antes da perícope que nós escolhemos para compartilhar com os irmãos, vemos que Paulo está falando diretamente das funções entre um marido e uma mulher, que vocês sabem muito bem disso. Nós conhecemos esse texto exaustivamente. E para isto, Paulo começa a conectar o conceito de Gênesis que fala: por isso deixa o homem, o pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, para se tornarem uma só carne. Então, quando Paulo escreve aqui no verso 31 do capítulo 5 que nós lemos, ele está conectando com a mesma mensagem de Gênesis no capítulo 2, verso 24. Mas a ênfase que Paulo quer dar é ao casamento?
Porque Paulo fala, grande é este mistério. Aí você pode falar, poxa, ele está falando só de casamento, então é isso que ele vai falar. Não, não, não. E ele já corrige a leitura dos seus respectivos leitores, e ele diz, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Em outras palavras, o que o apóstolo deixa claro é que o casamento que Deus estabeleceu nesta vida deve ser o espelho de algo muito maior e sublime, o relacionamento entre Cristo e a igreja, e um relacionamento entre Pai, Filho e Espírito, um relacionamento inquebrável. No céu, como viveremos? Viveremos casados? Jesus já respondeu isso. Jesus respondeu em Mateus 22, verso 30, disse, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos do céu. Aqui Jesus estabelece uma similitude, como os anjos do céu. Então veja, o casamento é para esta vida, e deve ser para glorificar a Deus, espelhando um relacionamento intertrinitário de Deus e também o relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Bem, se o casamento é para esta vida e deve espelhar o perfeito e puro relacionamento da Santíssima Trindade e também o relacionamento entre Cristo e a sua igreja, como podemos ter um casamento excelente? Pergunta: como podemos ter um casamento por excelência? Na verdade, o que é um casamento por excelência? Será que o casamento por excelência são pessoas perfeitas, que vivem uma vida perfeita e que se amam perfeitamente? Agora que o pecado quebrou a comunhão de Deus com o homem, isso afetou todo o ser humano. Em teologia chamamos isso de depravação radical do homem. E isso impactou nos casamentos. O que Deus espera de nós? Bem, para responder essa pergunta do que é um casamento por excelência, eu preciso primeiro falar o que não é um casamento por excelência. O que não é um casamento excelente? O que não define um casamento como excelente? Primeiro ponto, casamento excelente não é aquele em que não há dificuldades para serem enfrentadas. Casamento excelente não é o casamento que não tem dificuldades. Segundo ponto, casamento excelente também não é aquele casal que possui bens e riquezas materiais. E em terceiro lugar, casamento excelente não é aquele em que o homem é o marido perfeito e a mulher é a esposa perfeita. Ora, o que é um casamento excelente? O casamento excelente é aquele onde Cristo é o centro. Onde Cristo oferece redenção, salvação para ambos, homem e mulher, porque ambos precisam de Jesus. Casamento excelente é aquele cujo casal é moldado por Deus. É quando o marido não é perfeito, mas confessa diante da sua esposa e diante de Deus toda a sua imperfeição e pratica as verdades do Evangelho, sendo um homem transformado pela graça diária de Jesus. Um casamento excelente é quando a esposa não é perfeita, mas confessa diante de seu marido, diante de Deus, toda a sua imperfeição e pratica as verdades do Evangelho, sendo uma mulher transformada e moldada pela graça diária de Jesus. Quando Cristo é o centro do casamento, vemos claramente Jesus redimindo cada cantinho da nossa vida, por meio da mensagem do Evangelho. O Evangelho oferece esperança para o casal. O Evangelho oferece esperança para casamentos. Da mesma forma como o pecado entrou e afetou todas as nossas relações, Cristo Jesus oferece sua graça gloriosa por meio do seu Espírito vivificador para fazer de nós um vaso novo para a sua glória e fazer um casal redimido pela graça. Sim, de fato, o que define um casamento de acordo com o propósito criacional de Deus é um casamento redimido pela obra de Cristo Jesus. Assim como o Trino Deus se relaciona com Pai, Filho e Espírito numa plena harmonia, um glorificando ao outro, assim também o casal deve honrar um ao outro, ser amigo um do outro, buscar o bem do outro e não o próprio.
Hoje está tudo errado. A pessoa busca o bem próprio para depois ajudar os outros, para depois buscar o bem do seu cônjuge. A Escritura diz que nós devemos buscar o bem do outro, e o outro busca o nosso bem. Isso é casamento. O pai, cada um cumpre o seu papel também na Santíssima Trindade. Não há competição. A Santíssima Trindade está envolvida numa eterna dinâmica de amor e prazer um no outro. Cada um possui o seu papel na história da salvação e são iguais na mesma essência divina. O Pai é o planejador de tudo, o Filho executa o plano e o Espírito sela-nos com o poder do batismo com o Espírito Santo quando cremos num coração regenerado pela obra gloriosa de Deus. Nesta diversidade trinitária não há competição. Vemos que o padrão bíblico sempre é como? O Pai glorificando o Filho glorificando o Pai e o Filho glorificando o Espírito, e o Espírito glorificando o Pai e o Filho. Não existe jogo de poder, não existe chantagem emocional, existe um sentindo prazer no outro. Este é o padrão que precisamos buscar em nosso casamento, porque é o padrão que Deus revela de si próprio nas Escrituras, e que fez homem e mulher à sua imagem e semelhança. O Trino Deus fez, Pai, Filho e Espírito Santo fez, homem e mulher, para serem um só. Assim como Deus é trino, 3 pessoas em uma só essência divina, homem e mulher são pessoas diferentes, mas diante de Deus são um só. Que a graça do Evangelho de Jesus transforme nossos casamentos para a glória de Deus. Que possamos ser transformados para vivermos um casamento excelente. Um casamento onde tem falhas, mas um casamento onde Jesus é o centro. E Jesus está no centro, redimindo homem e mulher para serem uma relação maravilhosa, numa comunhão inquebrável para a glória de Deus. Eu quero orar com vocês. Feche os seus olhos. Senhor, glorifica o teu nome no meio dos teus servos, que estão aqui reunidos em teu nome. Te agradecemos porque queremos ter um casamento excelente. E o casamento excelente é onde Jesus é o centro. Queremos que Jesus vá redimindo todos os pontos da nossa vida. Se há casais, Senhor, que entraram aqui e que não estão bem um com o outro, mas vieram mesmo assim, pedimos para que o Senhor Jesus redima este casal, para que o Senhor convença o homem dos seus pecados, convença a mulher dos seus pecados, e juntos orem e chorem por estes pecados, na certeza que Cristo oferece redenção. Oramos para que nesta noite casais saiam transformados pela gloriosa graça de Jesus. Oramos confiados em nosso amado Redentor, em Cristo Jesus oramos. Amém.